Na década de 30, os pais ensinavam as crianças a atravessar as ruas. Era necessário para orientar noções de segurança aos meninos e meninas. Não existiam semáforos, tantos veículos nas vias e muito menos motocicletas. Mas o ensinamento tinha uma função protetora da época. Agora, imagina se os pais contemporâneos permanecessem ensinando seus filhos sobre a travessia segura com os mesmos preceitos vigentes décadas atrás. Alguém estaria protegido? É mais ou menos o que acontece com o ensino médico. Ficou parado no tempo e insiste por fatores variados em não se atualizar. Com isso, pacientes e médicos correm perigo. Para mim, neste ponto citado pelo Dr. Léo Ribeiro, consiste a principal necessidade de derrubar mitos e paradigmas persistentes no meio médico. É claro que a derrubada deve ocorrer desde que se prove que essas verdades ultrapassadas são de fato obsoletas, perigosas e, em alguns casos, até criminosas, como no caso da indústria farmacêutica. Porque não há mais dúvidas de que a fatura de tal permanência de conceitos também está em um acúmulo impressionante de mortes cardiovasculares precoces, sofridas e consideradas pela própria medicina como evitáveis. Nesse contexto, o colesterol e o uso das estatinas são emblemáticos. Porque a melhora vai ser absurda em tudo, no comportamento, no número de palavras que ele vai falar, tudo vai melhorar, tudo. Estão vendo como é que vai pegando tudo? Não sobra nada. Quando você estuda isso aqui, por que eu deixei isso para o final? Porque agora eu posso conversar com você sobre tudo isso. Nós já passamos por tudo isso. Osteoporose é quase garantido, que, a não ser que ela tomou corticoide, entendeu? Mas a causa principal de osteoporose é hipersensibilidade ao glúten. Sensibilidade ao glúten deve ser considerada como um estado de resposta imunológica aumentada à injeção de proteínas de glúten em indivíduos geneticamente predispostos. O cérebro parece ser particularmente vulnerável. Está aí na literatura. A hiperpermeabilidade intestinal, as infecções intestinais, às vezes está indo tudo bem, o organismo está aguentando, está tendo tolerância, mas pega uma infecção intestinal, é o suficiente para desencadear o processo. Neurodegenerativa, problemas de esquema, câncer de todos os tipos aqui, ó. Tem tudo publicado, isso tudo é de publicação. Câncer de rim, leucemia, câncer de fígado, câncer de bexiga, câncer de esôfago, câncer de pele, tudo isso aqui, ó, tudo isso trabalhado. Então nós temos que fazer um tratamento antifadiga, que vocês vão ver daqui a pouco, vocês conhecem. Então eu tenho que solução de Lugol a 5%, 2 gotas por dia. Na minha opinião, todo mundo tem que tomar Lugol. Então a saúde do trato gastrointestinal, além disso tudo, você pode fazer enemas, né? O outro foi discutido aqui sobre enema de café e etc. Vem causado por radiação, vem causado por focos dentários, vem causado por problemas emocionais, vem causado por deficiência de minerais. Tem que ter diminuição da vitamina D, que é a UVB, que causa a vitamina D, e a diabetes tipo 1, por exemplo, é causada por deficiência. A saúde imune depende da vitamina D. Vacinas e infecções. Você descobriu alguém com glúten? O irmão provavelmente tem. O pai ou a mãe tem. Então, por exemplo, vamos pegar o IgA, antitransglutaminase tecidual. Então começa a vazar porcaria para dentro do cérebro. Você imagina. Do mesmo problema que vaza do intestino para o sangue, agora começa a vazar do sangue para o cérebro. A IgA não dá positiva porque o glúten baixa a IgA. Eu vou usar anti-IgA, IgA para determinar o diagnóstico. O próprio glúten já baixa a IgA, então como é que eu vou diagnosticar? Sensibilidade ao glúten é permanente. Isso você vai falar para o seu paciente. Ó, você quer viver bem? Você quer ter saúde? Você quer ter uma velhice saudável? Você tem que dar adeus ao glúten. Porque, do contrário, a sua velhice vai ser sofrida. Entenda isso, vai ser sofrida. Você tem que entrar no glúten de novo, aí nós vamos colocar você em glúten, você vai ter as reações de novo, aí nós vamos fazer, vamos mostrar que está positivo. Para quê? E pergunta, para quê? Então, se você está se sentindo cansado, você tira o pão da sua... Eu não como pão. Tira o pão da sua dieta para você ver. Faz uma diferença enorme. Bom, deixa eu começar com a história com glúten.
Isso aqui é um grande problema no mundo hoje. Tanto é que a maior autoridade nisso, que é o Dr. Brian, ele está vindo falar no Cronos. Vocês depois, cada um de vocês vai receber depois, o meu pessoal vai entregar aí a brochura do Cronos, que é um curso de um congresso que nós vamos fazer em agosto, 5, 6 e 7, no IAMB, para 2.000 médicos, onde nós estamos trazendo uma série de americanos e estamos trazendo uma série estamos trazendo europeus, uma série de palestrantes brasileiros. E o Thomas O'Brien, a maior autoridade do mundo em glúten, que ele vai trazer vai dar um curso, vai dar várias palestras sobre isso. Então vamos conversar do glúten. O glúten, ele não existe na natureza assim. Vamos lá, onde é que eu encontro o glúten? Você não encontra o glúten em lugar nenhum. O glúten é quando você pega ou uma gliadina, ou uma avenina, ou uma reerdeína, ou uma secalina, que vem do trigo, da aveia, da cevada, do centeio, mistura com água e movimento, e uma certa energia. Quando você mistura uma dessas proteínas com água e movimento, você gera uma coisa chamada glúten. O glúten não está lá pronto para você ingerir, não. O glúten ele é formado no processo de cozinhar. No processo em fazer o alimento, você gera o glúten. Gluteína não entra, vou te mostrar daqui a pouco. Faz parte, são as poliaminas. A gluteína é o outro componente. Isso aqui é uma combinação. Ou entra a gliadina, ou a avenina, ou a erdeneína, ou a secalina com a gluteína. Entendeu? São um grupo de poliaminas. Vou mostrar daqui a pouco, você vai ver. Então, olha só. A doença celíaca foi descrita pela primeira vez há 100 anos, pelo médico britânico Dr. Samuel G. A doença celíaca é nada mais, nada menos do que uma intolerância ao glúten. Você não tem ideia como é que as pessoas adoecem por causa disso sem saber. Você não tem ideia a quantidade de doente celíaco que não sabe que é doente celíaco. Você não tem ideia. A chamada glúten síndrome, sensibilidade ao glúten, intolerância ao glúten, muda o estado de humor, agressividade, o sujeito que come trigo fica mais nervoso, disposição física, tem fadiga crônica, problemas de memória, problemas de capacidade cognitiva, tudo isso em consequência da intolerância ao glúten. Aqui, trabalhos aqui da 2009, ó, muito bons para você ler, está tudo aí. Então aqui, respondendo a sua pergunta, a gliadina, por exemplo, do amido, mais a glutenina, chama glutenina, mas a glutenina, mais água, mais agitação forma o glúten. Então agora esse componente formado, existe uma intolerância muito grande a ele. Para você ter uma ideia, você bater no liquidificador, você formou na hora. Agora, nem todo mundo é sensível ao glúten. Pode ser que você não tenha nada. Você come glúten numa boa. Agora, se você tiver intolerância ao glúten, então uma das manifestações extraintestinais da intolerância ao glúten, infertilidade. A mulher não engravida, você tira, ela está com a progesterona normal, etc., e não engravida. Você tira trigo, aveia, cevada e centeio da vida dela. Aí ela, 2, 3 meses depois, ela engravida. Entendeu? Porque uma das manifestações não intestinais da síndrome do glúten, Maria Cláudia, é justamente infertilidade. Tá bom? Manifestação não intestinal da doença, anticorpos antiglutaminase, anemia resistente ao tratamento, uma anemia que não cura. Você está tratando, nada resolve, ninguém acha a causa. Você faz o teste, tira o glúten, ela melhora a anemia. Doença celíaca oculta, isso mesmo, o termo é esse. Doença celíaca oculta. O que tem? Eu sei, mas isso aí, a maioria dos médicos não sabe isso. Eu sei que você está chocada. Você vai ficar chocada quando o Dr. O'Brien te mostrar a quantidade de gente que morre nos Estados Unidos por doença celíaca oculta. Você vai ficar impressionado. A quantidade de gente que não consegue engravidar por doença celíaca oculta. A culpa toda do glúten. E não se sabe por quê. Com o passar dos anos, a intolerância do ser humano ao glúten está aumentando. E tem mais, pessoas que não eram intolerantes, começam a ficar intolerantes ao glúten.
Trigo não te fazia mal, de repente começa a te fazer mal. Porque você começa a ficar intolerante ao glúten. A gliadina do trigo, junto com a gluteína, junto com a água, com a agitação, forma o glúten. Quem? Então, o pão é uma fonte, uma das maiores fontes de glúten é pão. Então, se você está se sentindo cansado, você tira o pão da sua... Eu não como pão. Tira o pão da sua dieta para você ver. Faz uma diferença enorme.